Durante o período colonial na Indochina francesa, a França, através da organização criminosa União Corsa, manteve os olhos fechados para o tráfico de ópio na região. Ao fechar os olhos para essa atividade ilícita, o governo francês garantia que as elites corruptas da região sufocassem eventuais tentativas de rebelião e independência. Porém, após a Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, e a derrota francesa que desencadeou na sua saída da região, a situação mudou. Os novos regimes e guerrilhas comunistas não seriam tão tolerantes com o tráfico de drogas, iniciando uma guerra secreta no submundo que vai se manter até os dias de hoje. No vídeo de hoje, veremos que a principal agência de espionagem dos Estados Unidos, a CIA, se envolveu indiretamente e diretamente com o tráfico de ópio e, por consequência, a heroína, ao longo dos anos 60 e 70, em atos tão graves que poderia até mesmo serem apontados como traição. Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos nas várias redes sociais. Sem a sua ajuda, o canal não tem como continuar existindo. A sua ajuda é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína e imparcial para vocês. Meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Desde que os britânicos obrigaram a China a legalizar o ópio no século XIX, após as guerras do ópio em 1839, tanto a heroína como o ópio passaram a ser um pesadelo para a população e para os governos locais no sudeste e leste asiático. O consumo desenfreado desse poderoso narcótico, cujo o efeito é depressivo, causou tanto estrago para a até então mais rica nação da história, o Império Chinês, que no intervalo de menos de 100 anos, a China atingiu níveis de miséria humana somente vistos em grandes catástrofes humanitárias. Além disso, devido ao oceano de chineses viciados, o ópio eventualmente acabou se tornando uma moeda mais valiosa que o próprio dinheiro. Controlar a produção e a distribuição do ópio não apenas rendia a generais chineses chamados de senhores da guerra dinheiro para manter as suas tropas, mas também garantia poder político para negociar tanto com outros generais, como com o governo chinês e também até mesmo com as potências coloniais europeias. Dentre as lideranças que utilizavam o tráfico de drogas para manter o poder político estava ninguém menos do que Chiang Kai-shek, o líder do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang ou KMT. Chiang Kai-shek, junto de outros líderes políticos e militares aliados aos tríades chineses, viam no tráfico internacional de ópio uma forma de angariar fundos para continuar lutando contra o Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar dos Estados Unidos e Inglaterra saberem do envolvimento em larga escala do KMT com o tráfico de drogas, eles acharam que não havia muita opção a não ser ignorar o problema, uma vez que o principal objetivo era a derrota do Japão. O problema é que após a Segunda Guerra Mundial e o início da segunda fase da Guerra Civil Chinesa, novamente os aliados ocidentais decidiram fechar os olhos para as práticas ilícitas do KMT, já que agora era imprescindível que o Partido Comunista Chinês e Mao Tse-tung fossem derrotados. Porém, Mao Tse-tung ao final conseguiu derrotar Chiang Kai-shek na parte continental da China, empurrando as forças KMT para a ilha de Taiwan, aonde o enorme fluxo de refugiados chineses do continente, liderados pelo KMT e pelas tríades, geraram pesados confrontos para a população, que apesar dos frequentes protestos, acabaram sendo violentamente subjugados pelo novo governo. Kai-shek, porém, ainda não só não se sentia a salvo, temendo que eventualmente a China pudesse tentar invadir a ilha de Taiwan, como ainda por cima tinha como ambição retomar a China continental e voltar ao poder. O problema era que os constantes expurgos do Partido Comunista Chinês estavam varrendo toda e qualquer figura política que pudesse vir a ajudar na retomada da China continental. E para piorar, seus aliados na Indochina vinham enfrentando problemas com as guerrilhas comunistas abastecidas e apoiadas pela União Soviética e pela própria China comunista. A segunda metade do século XX não estava sendo generosa com o povo chinês, que ficavam encurralados entre um líder comunista e genocida e um líder corrupto associado ao tráfico de drogas.
Do ponto de vista de Kai-shek, o cerco estava se fechando e seria questão de tempo até Taiwan estar isolada. Com a derrota dos franceses na Indochina, que resultou na criação dos estados do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja, a situação iria ficar ainda pior. Os senhores da guerra do chamado Triângulo Dourado, uma região no Sudeste Asiático que na época era a maior produtora de ópio do mundo, sentiam cada vez mais a pressão comunista, que garantia a erradicação do tráfico de drogas de forma muito simples. Em geral, matando todo mundo que era suspeito de envolvimento com a produção, o tráfico e o uso de drogas. Na percepção geoestratégica de Kai-shek, os senhores da guerra da região do Triângulo Dourado, além de ligados ao KMT, eram também uma forma de conter o avanço comunista sobre a região ou então de futuramente penetrar novamente na China continental. Tal como os franceses fizeram antes dele, Kai-shek se aliou a esses megatraficantes que possuíam exércitos particulares e conheciam bem a região. E ele não estava sozinho nesse pensamento. Após a saída francesa, os Estados Unidos logo passaram a se preocupar com a expansão do comunismo na região do Sudeste Asiático. Para os norte-americanos, a região era excessivamente frágil ao avanço comunista. Afinal, as lideranças políticas e militares de Laos, Camboja, Vietnã do Sul, Tailândia e Mianmar tinham duas coisas em comum. Eram excessivamente corruptas e suas forças militares mal organizadas. Com a escassez de inteligência na região, o KMT de Taiwan era a principal fonte de informações dos Estados Unidos na região do Sudeste Asiático. O serviço secreto taiwanês era composto não só de militares que lutaram contra os comunistas na China continental, mas também por membros de diversas tríades chinesas que utilizavam as redes do submundo do crime para levantar informações sobre as atividades comunistas na região. Porém, a CIA não confiava em Kai-shek para ser o único ou principal peão de suas operações secretas contra os comunistas, apoiando assim também o chefe de polícia da Tailândia, o general Phao Srianonda. O problema é que, tal como Kai-shek, o general Phao também estava envolvido com o tráfico de drogas. O ópio, então, possuía 3 rotas principais, sendo produzida no Triângulo Dourado, comprada pela polícia tailandesa e distribuída através da primeira rota, sob controle dos militares tailandeses pelo porto de Bangkok, e enviada para Malásia, Singapura e Indonésia. Ou então, através da segunda rota, controlada pelos oficiais KMT, enviada para Taiwan, de onde então era distribuída pela costa oeste dos Estados Unidos. Ou pela terceira rota, também ligada ao KMT, indo por Hong Kong, para ser enviada para Inglaterra e então distribuída pela Europa. E tudo isso com aviões e caminhões fornecidos pela própria CIA. O volume de drogas distribuídas pela Tailândia e por Taiwan eram tão grandes que chegavam a ser de conhecimento público, com encontros entre lideranças políticas e líderes de facções criminosas saindo no jornal e na televisão. A questão era óbvia. Ou a CIA era a pior agência de espionagem do mundo e não sabia de nada, ou ela sabia e não se importava. A relação entre CIA e o tráfico de ópio até então era tácito, ou seja, indireto. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos apenas não se importava e fazia vista grossa em relação aos generais e políticos corruptos do Sudeste Asiático, não havendo até então envolvimento direto entre CIA e tráfico de ópio. Porém, conforme a Guerra do Vietnã foi aumentando e ficando mais intensa, o envolvimento deixou de ser apenas indireto para ser explicitamente direto. Conforme as forças do Vietnã do Sul iam perdendo espaço para os Vietcongs e as operações militares dos Estados Unidos não conseguiam causar danos estratégicos aos guerrilheiros, que eram treinados pelo Vietnã do Norte e abastecidos através do Laos e do Camboja, e por consequência fora do perímetro autorizado para operações militares por terra, ficou claro para a CIA que essa guerra não poderia ser ganha pelos métodos tradicionais, respeitando fronteiras. Assim, a CIA passou a treinar e abastecer diretamente os senhores da guerra, traficantes de ópio, para que lutassem na região, em especial aqueles que estavam na região do estado de Shan,
uma área de Myanmar de difícil acesso e controlada até os dias de hoje por uma confederação de lideranças paramilitares. Mas mais importante ainda foi a associação com um general laotiano, Vang Pao, que comandava 30 mil paramilitares da etnia Mon, uma tribo da região que na época tirava da produção de ópio a sua principal fonte de renda. A ideia era a de cortar as linhas de abastecimento do Vietnã do Norte que passavam pelo Laos e entravam no Vietnã do Sul, em território Vietcong, ao mesmo tempo em que se combatia o Pathet Lao, outra organização comunista da região, só que estes no Laos. O envolvimento do serviço secreto dos Estados Unidos com esses traficantes de drogas não era apenas fornecendo equipamento e treinamento para eles lutarem contra as guerrilhas comunistas, até porque não se luta apenas com armas e treinamento, mas também com dinheiro. E a CIA ainda precisou facilitar que a renda do tráfico continuasse fluindo, fornecendo verdadeiras frotas de aviões C-47 e C-49 que eram usados no transporte das drogas, e devido à escassez de pilotos, às vezes até mesmo garantindo que ex-militares americanos fossem usados nesses aviões. O que a CIA não contava é que a principal fonte de renda desses traficantes não estava a milhares de quilômetros nos Estados Unidos, onde era combatida por outras agências do governo, como o FBI e a DEA, mas sim ao lado, dentro das bases militares norte-americanas no Vietnã. A explosão da produção de heroína e ópio nos anos 70, somada a uma baixa moral causada por uma guerra sem vitória à vista, criou uma verdadeira epidemia de uso de drogas por entre os soldados americanos, que mesmo após voltarem para casa, continuavam viciados. A situação cresceu de forma tão crítica e fora de controle que logo aviões da Força Aérea dos Estados Unidos passaram a ser utilizados no tráfico de entorpecentes. Tudo isso poderia ter passado desapercebido ou como uma mera história de fantasia ou teoria da conspiração se não fossem reportagens e denúncias feitas por pessoas como o historiador Alfred McCoy e o ex-agente da CIA Anthony Pochepny, bem como documentos secretos que foram tornados públicos entre 2006 e 2009. Em geral, os documentos e relatórios apontam que não é possível dizer que a CIA orquestrou ou comandou o tráfico de ópio e heroína, mas sim que ela usou as peças já existentes do tabuleiro político-econômico do Sudeste Asiático, que usavam as drogas como fonte de poder e influência. Ou seja, ela teria apenas jogado as regras do jogo. Coincidência ou não, tráfico de drogas e CIA seriam palavras frequentemente usadas na mesma frase pelas décadas seguintes. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Obrigado a todos. Não se esqueça de comentar abaixo o que você achou do vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo com todo mundo que você conhece. Abraços e até a próxima.